Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Ontem, ou se você não está assistindo esse vídeo quando foi ontem, eu lancei um vídeo sobre como você poderia fazer fotografia panorâmica utilizando o seu celular, ou também os smartphones, chame como você quiser. Mas espera aí, Giovanni, hoje em dia é bem prático você fazer uma foto panorâmica com o seu smartphone? Sim. Mas se você não se basear aí na pupila de entrada, ou seja, evitar o erro de paralaxe, a sua fotografia panorâmica vai sair muito zoada. Então eu mostrei um processo que aí você pode dar uma olhadinha aí no vídeo para poder fazer e, quem sabe, melhorar assim de 0 a 100 as suas fotografias panorâmicas utilizando um celular. O bom é que a técnica de localizar ali a pupila de entrada, evitar o erro de paralaxe, pode ser utilizada tanto no celular quanto na sua câmera. Já tem vídeo aqui no canal explicando também o processo. Aproveitando e fazendo um jabá, né? Se você quiser, eu tenho um curso de fotografia panorâmica 100% online, onde você vai aprender a fazer fotos como essa, utilizando equipamentos básicos como uma lente 18-55 junto com uma Canon T3i, que é o setup que eu utilizei para fazer essa foto que eu fiz aqui no Rio de Janeiro na Igreja da Penha. Não utilizei tripé, eu utilizei justamente a grade da igreja para poder acertar ali o erro de paralaxe da câmera, a partir da pupila de entrada, fazer as fotos, editar e fazer essa giga panorâmica aí. Então, caso você se interesse no curso, aqui na descrição tem uma aula inteira para você ver aí como é o curso. Gostou? Aí tem o link para você comprar. R$15. Não é preço promocional. O curso é sempre esse valor. Mas vamos nessa. O que eu vou mostrar hoje é o processo de edição de imagem que eu faço pelo celular. Eu tenho para mim é uma bobeira minha, sabe? Se eu faço a foto no celular, com o celular, eu gosto de editar no celular. Eu não gosto muito de misturar as coisas, não. Se eu faço a foto com a minha câmera, eu prefiro editar com o software do computador. Se eu faço no celular, eu prefiro já editar direto pelo próprio celular. Não sei, é uma besteira minha. E no celular, eu gosto de utilizar o Snapseed, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, eu vou aqui abrir o Snapseed. O Snapseed é do próprio Google, não é tão pesado assim, mas dependendo do modelo de celular que você tiver, aí sim ele pode ficar bem lentinho. Eu estou utilizando aqui um celular com Android 10, o Snapseed não sei qual é a versão que eu estou utilizando dele, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, fevereiro de 2022, você já vai ter mais ou menos uma ideia de qual versão que eu deixo aqui os aplicativos, pelo menos nesse celular aqui, para atualizar automaticamente. Tem um botão de mais enorme, você vai tocar nesse botão de mais enorme aí para poder abrir a imagem. Que aí ele vai utilizar o gerenciador de imagem que tiver aí no seu celular. Vou botar agora aqui para abrir a imagem. Aqui embaixo já aparece aqui, ó, algumas pré-definições. Você pode utilizar essas pré-definições como se fosse preset, né? O preset mesmo que ele já tem ali. Não gosto, eu prefiro utilizar as ferramentas dele. Tanto que você vai ver que aqui, ó, tem lá as ferramentas. Então eu vou tocar lá em ferramentas. Aí vai aparecer coisa pra dedéu. Sinceramente, gente, se eu fizesse um vídeo explicando o que é cada um desses, seria um vídeo até um pouquinho chato, porque alguns desses aqui são mais efeitos bem específicos que ou só colocam moldura, ou só colocam um tipo de efeito específico. E, sinceramente, nem todos eu utilizei a ponto de saber cada configuraçãozinha que eles utilizam. Eu utilizo os mais básicos, porém principais. Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou em ajuste de imagem. Nessa parte de ajustar a imagem, você já vai ver que aqui aparece um histograma da sua foto e você tem justamente nessa parte aqui de baixo, ó, onde você pode fazer a caixinha de ajuste. Então você toca ali e você tem aí o acesso aos ajustes principais. Brilho, contraste, saturação. Eu, por exemplo, vou pegar o contraste aqui e vou mudar um pouquinho ele. Eu posso arrastar para a esquerda e para a direita, que você vai ver, ó, lá em cima, ele está mudando. Ele posso aumentar e diminuir o contraste. Então eu vou botar só um pouquinho de contraste, que nas fotografias de paisagem, assim, panorâmicas, eu gosto de dar uma ênfase no contraste.
A vantagem é que o Snapseed ele é muito rápido de editar. Se eu tocar aqui agora na tela em qualquer lugar e arrastar para cima ou para baixo, eu posso trocar os outros que eu vou utilizar. Vou aumentar um pouquinho a saturação, um pouquinho à toa aqui. Vou pegar aqui as sombras. Vou chamar um pouquinho nas sombras, ficar tipo um HDR, né? Posso dar o zoom com um movimento de pinça na tela do celular. Uma coisa que eu não gosto do Snapseed, eu não posso utilizar muito a pinça, tá vendo? Chega uma hora que eu solto, ele simplesmente volta ao normal. Mas aí aparece aqui no canto, tipo um mapinha, né? Que é onde eu posso navegar pela imagem por esse mapinha. Então eu posso fazer uma navegação rápida por ali, por esse mapinha aí. Aliás, a fotografia panorâmica com celular, mesmo com lance de pupila de entrada, pode gerar alguns erros, mas nesse caso aqui eu até perdoo, quer ver, ó? Esse erro aqui, ó, o carro fantasma, é porque o carro não estava parado no mesmo lugar. Se eu não me engano, os fios do poste aqui, os fios de alta tensão, né, saíram, eu acho que quase todos os fios saíram certos aqui. Acho que não teve nenhum problema aqui quanto a isso. Então você consegue fazer aí boas fotos panorâmicas mesmo utilizando seu celular. Então, olha lá, só vou dar uma esquentadinha à toa na foto, nada tão exagerado assim. E basicamente é isso. De controles básicos são essas edições. Aí, vamos lá. Eu vou voltar aqui nas ferramentas, porque eu vou utilizar uma ferramenta que muita gente tem medo de utilizar, que é a ferramenta de curvas. Você precisa perder o medo da ferramenta curva. Porque com a ferramenta curva você consegue fazer muita coisa. Primeiro, vamos fazer ali um giro aqui na ferramenta. Eu tenho aqui, ó, essa bolinha, que quando eu toco nela, ele vai me mostrar que eu posso trabalhar aí ou no RGB, que assim eu trabalho na imagem por inteiro. Posso trabalhar só nas curvas do vermelho, do verde e do azul, ou ir lá pela luminância. Isso é interessante porque dá para fazer muita coisa. Eu gosto de trabalhar dessa forma separada, vermelho, verde e azul. Você não precisa se aprofundar na ferramenta curvas a ponto assim de você ter tudo decorado da noite para o dia. Não, ferramenta curva é uma coisa que leva um pouquinho de tempo você entender, até porque você tem que estudar um pouquinho a teoria das cores, entender assim a síntese aditiva das cores, a síntese subtrativa das cores. Para mim, essa parte foi mais fácil porque desde que eu me conheço por gente, eu me interesso assim por desenho. Minha profissão principal por muitos anos foi informática, então dei muita aula de CorelDRAW, dei muita aula de design para os alunos, então é uma coisa que naturalmente eu já aprendi, sabe? Esse lance de RGB, CMYK, aonde você utiliza cada coisa. Se eu fosse me interessar em fotografia para depois me interessar nessa parte de teoria das cores, aí sim, seria uma coisa que a princípio seria chato, mas necessário. Então, nós temos que separar aí o amendoim da paçoca nessa questão. Então, vou mostrar para vocês aqui de um jeito em que eu vou utilizar isso aqui, ó, a rodela das cores. A roda das cores pode te ajudar muito quanto a isso. Por exemplo, aqui eu vou utilizar aqui no Snapseed o vermelho. Então eu vou tocar aqui, ó, no vermelho. Então agora eu estou utilizando a ferramenta curva. Deixa eu só sumir com a setinha aqui no vermelho. O que acontece se eu trabalhar aqui com a ferramenta curva? Vamos entender aqui, ó, na rodela de cores. Na rodela de cores aqui, ó, tenho a rodela de cores. Espera aí, a setinha não está na frente. Vamos jogar a setinha agora sim. Então, ó, tá aqui, ó, o vermelho. O oposto do vermelho, ou seja, a cor complementar ao vermelho, ela tá aqui, ó. Eu sou péssimo para cores, tá? É um verde, é um azul, mas ó, pode ver, ó, o oposto aqui, ele vai estar diretão para cá. Então tá um verde meio azulado, por aí. Então eu tenho uma cor vermelhona para um lado, eu tenho uma cor meio esverdeada para o outro lado. O que significa? Que uma, teoricamente, anula a outra. Então aqui, na minha curva, eu tenho aqui, ó, dos realces, os pontos mais luminosos da minha cena que estejam no vermelho, até os pontos mais escuros da minha cena que estejam no vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou tocar no meio dessa curva. Apareceu uma bolinha azul, você vai ver aí, ó, tem uma bolinha azul.
Então, eu toquei ali no cinza médio da cena correspondente ao vermelho. Se eu subir essa bolinha azul, tipo, vou jogar ela lá pra cima, o que acontece? Adicionei muito vermelho na cena, justamente nos cinzas médios. Então, toda a parte cinza médio, que não tá nem subexposto, nem superexposto, ficou vermelho. Ah, e se eu pegar aqui a parte escura da cena e subir com ela, toda a parte escura da cena ficou vermelha. Então é assim que você trabalha com a ferramenta curva. Você tem a área da parte da escuridão e você tem a parte da área da claridão. E tem ali os meios, né? Seriam as sombras, realces. Tanto que se eu pegar aqui o realce e descer com ele, aí não ficou vermelho. Olha só que interessante. Vamos deixar de um jeito mais enfático. Vou pegar aqui ó, o meio e vou descer o meio. Nota que ficou mais esverdeado a cena. Por que quando eu desci aqui a curva, a minha cena ficou meio esverdeada? Por quê? Olha o vermelho aqui, ó. Olha o verde aqui. Se eu tiro o vermelho, é sinal então que eu tô indo pro complementar do vermelho. Tô indo pro verde. Isso já dá um clarão na sua mente, né? Não esquenta não. Se você não entendeu o Bulhufas, você pode assistir o vídeo de novo, você pode dar um pause, procurar alguém que tenha uma didática melhor do que a minha, que eu gosto de mostrar assim, com as coisas assim, mostrando direto na tela, sabe? Tem gente que vai ter uma teoria muito mais aprofundada. Eu não tenho essa teoria toda. Eu vou mostrando assim do jeito que eu aprendi, sabe? Do jeito que me mostraram, das formas que eu li. Então, já viu que você pode trabalhar bem com isso. Por exemplo, o que eu vou fazer? Que é um tipo de edição que eu gosto de fazer com as curvas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouquinho aqui, ó, as sombras, isso na curva dos tons vermelhos. Vou subir um pouquinho aqui os realces. Então eu botei um pouquinho mais de vermelho nos realces e tirei um pouquinho do vermelho nas sombras, nas partes mais escuras. Vou trocar aqui agora para o verde, vou fazer a mesma coisa, tocar aqui no meio só para poder ter um ponto de controle. Tirar um pouquinho dos verdes nas subexposições, botar um pouquinho do verde aqui nos realces, nas partes mais claras. No azul, eu vou fazer um pouquinho diferente. O azul, eu vou inverter isso. Primeiro tocar aqui no meio, só para ele poder ter um ponto de controle. Eu vou adicionar nas sombras um pouquinho de azul. E nos realces, eu vou tirar o azul dos realces. Eu tirando o azul dos realces, automaticamente aqui, ó, pela rodela de cores, o que acontece? Se eu estou tirando o azul das partes mais claras, eu estou adicionando ali um alaranjado, avermelhado, amarronzado. Eu sou péssimo para falar o nome das cores. Mas isso deixa a cena de um jeito que, pelo menos para mim, fica num jeito que eu gosto. Eu falo assim que eu deixo parecendo filme, parecendo pôster, coisas assim. É uma coisa que eu gosto. Vou confirmar essas edições tocando aqui, ó, nesse botãozinho. Então vou tocar nele. Eu penso, poxa, eu quero ver o antes e depois, como é que tá ficando. Eu queria ver como tava antes. Uma coisa interessante no Snapseed, você tem esse botãozinho aqui, ó, que ele parece um desenho de camadas. Quando você toca nele, você tem ali o desfazer, você tem reverter. Ele tem uma coisa muito legal, que é ver edições. No ver edições, ele te mostra tudo que você já fez. Então eu tenho aqui os ajustes de imagem que eu tinha feito, eu tenho aqui a imagem original, então eu tenho aqui a imagem original com os ajustes, a imagem original com as curvas. Então olha, com ajustes e com as curvas, que aí eu consigo perceber ali a diferença e o original. Então eu posso ir vendo etapa por etapa. É muito bacana isso, porque é como se fosse o histórico do Photoshop. Ele vai te mostrando os paranauês que você já fez. Acho muito legal isso. Mas ainda não terminei aqui a edição da imagem. Eu quero fazer mais. Então, vamos nessa. Eu vou aqui embaixo em ferramentas. Deixa eu vir aqui com a setinha, ó. Cá embaixo eu vou em ferramentas de novo. E dessa vez eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Cadê ela? Essa aqui, ó. É a ferramenta correção. Que ela é como se fosse a ferramenta remoção de manchas do Photoshop ou sensível ao conteúdo com a ferramenta laço, essas coisas aí. Então vamos lá, vou aqui na correção.
A partir daqui eu tenho que tomar cuidado, porque um toque na tela, ele vai entender que é para remover aquilo. Então eu vou ter que fazer um movimento de pinça. Vamos lá fazer um movimento de pinça, porque eu olhando essa imagem, vai ter algumas coisas... sem querer eu fiz um movimento de pinça. Não fiz um movimento de pinça, passei ali. Quero desfazer. Ali embaixo você tem o Ctrl Z, que é o desfazer. Então se você quer se movimentar pela imagem, tem que estar os 2 dedos na tela. Porque, por exemplo, esse carro aqui, não está do meu agrado esse carro. O problema é que o zoom não vai mais do que isso. Então, vou tentar tirar ele. Então, vou passando a ferramenta. Não gostei do jeito que a ferramenta se comportou. Vou tentar. Ficou uma mancha horrível? Ficou. Mas, paciência. E eu vou dar um percurso aqui na imagem. Vou ver se tem alguma outra coisa que eu queira remover. Alguma coisa que eu acho que não ficou legal. Para esse lado, eu acho que nada. Para esse lado aqui vai ser isso mesmo. O céu eu não vou mexer em nada no céu. Céu pra mim tá de boa. Pra cá tá tranquilo. Pra cá também tá tranquilo, ó. Pra cá, não gostei desses cones laranjas. Eu acho que eles estão me chamando muita atenção. O que eu faço? Eu passo o dedão em cima deles. Acabou, sumiu, foi. Então, ele atualizou? Ele não atualizou. Agora ele atualizou. Então ele atualizou. Ele é o programa que tá passando a tela do celular pro gravador aqui de tela, ele tá um pouquinho lento. Mas não esquenta não. Eu acho que de resto aqui, ó. De resto eu não vou tirar nada. Tem um carinha ali, mas eu não vou tirar ele. Beleza, pra mim tá de boa. Então, vou confirmar cá no cantinho. Vou utilizar aqui, ó, esse cantinho aqui para confirmar. Já tirei as falhas. E agora, quero exportar. Antes de exportar, você tem que tomar cuidado. Porque é bom você já vir aqui em cima e já deixar configurado como você quer exportar as coisas. Então vem aqui em cima e vem em configurações. Porque eu posso determinar o dimensionamento da imagem. Tanto que pode ver, o meu aqui está marcado não dimensionar. É um padrão. O meu aplicativo ele já veio assim. Não sei como é que vai vir o seu aplicativo aí. Mas eu prefiro deixar ele marcado em não dimensionar. Fica mais prático para mim. E formato e qualidade... O meu, ele veio em JPG 95%. A versão antiga que eu utilizava no outro celular, que era nesse celular, ele vinha em 80%. Não sei se ele faz isso conforme o aparelho do celular, conforme a versão do Android que você está utilizando. Mas eu prefiro JPG 100%. Ou se você quiser mais qualidade ainda, né, vai no PNG. JPG para mim já é o suficiente. Se eu não fizer essas coisas antes de exportar, dá problema. Agora lá embaixo, eu vou clicar no exportar. Eu posso botar ali, ó, para exportar, criar uma cópia da sua foto, alterar tamanho e formato de qualidade no menu de configurações. Então viu que tem algumas formas. Eu poderia compartilhar direto, eu poderia criar uma cópia da foto, poderia exportar com aquelas configurações que eu demonstrei, ou até mesmo exportar como. Então só cuidado com isso, porque de um jeito ou de outro, todo mundo vai salvar, mas é justamente esse exportar que ele vai se basear naquelas configurações que você definiu. Então ele se baseia ali. Que aí daqui você escolhe. Vou botar para exportar. Então ele prepara a foto, ele vai ajustar a imagem, as curvas, vai fazer a correção. Pronto, eu vou botar aqui em ver, que aí tá ali. A foto já tá aí, ó, com as edições feitas. A partir daí eu posso fazer os paranauês nela, jogar para Instagram, essas coisas todas. O problema é que uma foto muito fina assim o Instagram não aceita, né? Pô, seria legal se eu conseguisse colocar ela inteira no Instagram. Amanhã a gente vê isso. Então, ó, dá um like aí, que eu fiz uma explicação, pô, das curvas. Tá certo que eu fiz a explicação do meu jeito. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. E em relação a postar essa foto no Instagram sem corte, aí deixo pro vídeo de amanhã, que aí eu também mostro para vocês aí como é que você pode botar essa foto no Instagram, toda divididinha certinha em partes para ficar bonitão. Que aí tem alguns softwares aí, alguns aplicativos de celular que conseguem fazer isso rápido, caso você não tenha aí como fazer no computador. Mas se você tem condições de fazer no computador, o Photoshop te ajuda de boa quanto a isso. Fiquem na paz que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!